Boa noite, são 22 horas e 30 minutos, estamos iniciando o nosso bate-papo, que utilizamos o mesmo nome de reflexões, procurando lembrar o período que fizemos este programa lá na Rádio Rio de Janeiro, durante praticamente 10 anos, se não me falha a memória. A gente vai ficando velho e de repente a gente pode se enganar, né? Mas nós ficamos lá na Rádio Rio de Janeiro, praticamente por 10 anos, fazendo reflexões, sendo presenças fixas. O Antônio Bernardes, que nos auxiliava muito, a esposa, Vera Lúcia, sempre firme no programa, o Jerônimo de Araújo e eu. Éramos os 4 presenças constantes nos reflexões. E várias outras pessoas que nos ajudaram muito naquele momento, fazendo com que o programa caminhasse, com que o programa andasse para frente. Foi um período muito bom, obrigado à Rádio Rio de Janeiro, e o Ronaldo Gomes, que faz esse bate-papo comigo aqui, ótimo, no Reflexões. O Ronaldo era parte integrante, porque ele é que veio aqui junto com o Di Mário, para me convidarem para fazer o programa na Rádio Rio de Janeiro. Ele não entendia por que a gente ainda não estava fazendo um programa lá. E fizemos um programa de cunho eminentemente histórico, comentando o fato do dia, batendo um papo com os brasileiros que, lamentavelmente, não têm tido informações devidas sobre sua história. Nós não temos recebido. A gente verifica que o aluno chega para nós e o conhecimento da história pátria ele não tem. Ele não recebe essa informação. As pessoas não têm o hábito de cultuar a sua história. Isso é muito mal para todos nós, porque perdemos esse elo com o passado. E nós temos que manter esse elo com o passado. Eu peço encarecidamente a vocês que aqui estão conosco, durante esse período difícil que todos nós estamos atravessando, que observe esse bate-papo. Aquela turma aí que vai prestar vestibular, aquela turma que já está na faculdade, aquela turma que precisa conhecer o bate-papo da região, como é, como não é. Não que eu esteja tratando de verdade absoluta, por favor. Para nós aqui, verdade absoluta não existe. Existe a verdade relativa ao momento. Agora, nós temos uma proposta e daqui a pouco nos é apresentada outra proposta. Nos são apresentadas documentações, etc. Então pediria a vocês encarecidamente que nos ajudassem nesse trabalho. Por favor, se erramos, se fizemos alguma observação controversa, por favor, os comentários estão aí. Basta que vocês mandem para nós e prontamente, se erramos, consertaremos. Se houve dúvida, tentaremos explicar a nossa ótica, como nós interpretamos, etc. Tá bom? Um grande abraço, o Ronaldo já está aí no aguardo. Deixa eu chamá-lo para fazer parte aqui do nosso bate-papo. Aí, e vamos adicionando. Grande Ronaldo, boa noite.
Boa noite a todos, paz e saúde. Amém a todos nós. Muito bem, gostaria de agradecer aqui aqueles que já curtiram. Ronaldo, que está aí conosco, José Augusto Lucas, um grande abraço, José Augusto. A doutoranda Maiara Fernanda nos aturando, a Adriene Miranda, o Sidney Mendes, grande abraço ao Sidney e Adriene, e a nossa querida Sarinha Freitas. Um grande abraço para você, Sarinha, para o Edson, um grande abraço para a filha e um grande abraço onde quer que esteja a nossa querida Mariazinha Braga, que muito honrou esta terra com a sua presença, amiga, fraterna, sendo praticamente um ícone na região. Muito obrigado, Sarinha, por estar conosco e muito obrigado a Mariazinha Braga por ter participado ativamente da história de nossa terra. Muito obrigado mesmo. Que Jesus a abençoe, ilumine e guarde onde estiver. Ok? Muito bem. A nossa conversa de hoje, ela dá sequência. Não é uma conversa isolada. Nós estamos numa nação que, como eu já afirmei, não se preocupa com o conhecimento histórico. E mais, nós temos um complexo de trazer tudo de ruim do mundo para nós. Eu não sei a quem isso interessa, em fazer com que o brasileiro se sinta mal perante o mundo. Nós somos cabeça, sempre fomos. Nós somos cabeça, não somos cauda. O Brasil sempre se notabilizou por suas atitudes. Portugal, que é o nosso colonizador, sempre se notabilizou por suas atitudes. Então não há porquê. A brincadeira que vocês sempre escutaram do brasileiro contando piada de português, como se o português fora um ser de raciocínio curto, é uma brincadeira de dominado contra o dominador. Os norte-americanos sempre fizeram piada com os ingleses. Isso é normal. O dominado, volto a dizer, sempre gosta de brincar, de fazer um deboche, entre aspas, com o dominador. Porque o dominador incomoda. Claro que incomoda. É o dominador que determina tudo. Então, o dominado, não tendo meios práticos de ficar livre do dominador, ele investe no deboche, na brincadeira, só que ora brincadeira interessante e ora brincadeira altamente desagradável, que não cabe. Mas assim se faz a história do mundo. O dominado mandando, o dominador mandando e o dominado tentando sempre escapulir. Assim não foi diferente no período do nosso império e assim não foi diferente no nosso início de república. Não tem como a gente querer tentar ser diferente, porque não somos. É uma proposta natural no mundo inteiro, uma proposta do ser humano. O ser humano tenta se defender como pode. Vocês vejam os portugueses, né? Como eles graçam todos os oceanos de forma prática, de forma objetiva, e vão embora, colocando vidas em risco, mas vão abrindo os mares. Dom Manuel I, no momento em que
existem mais descobrimentos portugueses, ele é apelidado de O Venturoso. Nesse período é que o Brasil, que a esquadra de Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Ele é apelidado de O Venturoso. É o homem das venturas portuguesas, por mares nunca dantes navegados, como nos lembrava Luís Vaz de Camões, quando fez a sua epopeia sobre Portugal, que seria muito bom que todos lessem, porque é uma história de Portugal. Os Lusíadas, nós podemos enquadrá-lo no período renascentista, é o indivíduo que conta as vitórias portuguesas e ilumina a mente daqueles que não conhecem. Lamentavelmente, hoje, muitos brasileiros ainda nem passaram os olhos pelos Lusíadas, como os portugueses, uma nação pequenininha, numa península ibérica, né? Península, né? Ínsula, ínsule, ilha. Península, nós diríamos que é quase ilha. Só não é ilha porque tem uma parte que se liga ao continente. Então, essa península ali tem como habitantes Portugal e Espanha. É preciso que nós, brasileiros, observemos essa ótica, por favor. Não entrem na conversinha de que o Brasil é ruim disso, é ruim... Não entrem nesse papo, não, por favor. Esse papo só tira o que nós temos de bom e aquele que não tem informação nenhuma, ele acredita. E é uma coisa interessante, porque é uma coisa do brasileiro. Não é, por exemplo, do argentino. O argentino não tem essa cabeça. Tudo da Argentina é espetacular, é muito bom. Vejam que o Paraguai, durante muito tempo se ensinou guerra do Paraguai no Brasil, destruindo todo mundo do Império na guerra do Paraguai. Que o Brasil foi isso, o Brasil foi aquilo, só tratando mal a figura do brasileiro na guerra do Paraguai. Só que o Brasil foi agredido. O Brasil não agrediu ninguém. O Brasil foi agredido e revidou a agressão. Entrou numa campanha com mais 2 países e quando esses 2 países resolveram seus problemas, saíram e o problema ficou sozinho com o Brasil. E o Brasil realmente resolveu. Então, quando vocês estudarem, não aceite essa conversinha, porque essa conversinha vigorou no Brasil durante muito tempo. Eu, quando visitava museus, eu ficava muito chateado, e aí eu ficava discutindo com os guias turísticos, porque eles eram ensinados a ensinar tudo de ruim com relação ao Brasil. Vocês visitavam lá, por exemplo, o Museu Imperial de Petrópolis, e os guias turísticos diziam das barbaridades de Dom Pedro II, de Princesa Isabel com os escravos. Como se eles nunca tiveram escravos? Então existem essas tendências ruins e que cabe a vocês defenderem. O chileno defende o Chile em larga escala. O uruguaio defende o Uruguai em larga escala. E o brasileiro tem essa tendência de ficar falando mal de si mesmo. Hoje, quando vocês observam qualquer registro da história do Paraguai com professores paraguaios, eles falam mais bem do Brasil do que alguns historiadores brasileiros há 10, 15, 20 anos atrás. Isso é muito triste, gente. O estrangeiro agredido nos elogia mais do que o brasileiro novinho que pegou a história agora. Isso aí nós temos que lutar contra. Quando Paulinho, você publica... Oi?
Você acha, na sua opinião, não é achismo, não, perdão, na sua opinião, é claro, falta de patriotismo, ou descaso mesmo, ou por desconhecer a história, o que seria isso, no caso? Ou o que será Você, isso? Essa você, desvalorização acerca do próprio país? você só gosta se você conhecer. Você só gosta ou desgosta se você conhecer. Se nós fizermos uma enquete de quantos brasileiros já visitaram o Gabinete Real Português de Leitura no centro do Rio de Janeiro, a gente vai se assustar. O número é mínimo. Está ali. O Real Gabinete Português de Leitura, lindo. Não é bonito não, gente. É lindo. Com a obra que você desejar de época portuguesa, brasileira, você vai lá, consulta o período que nós ficamos pertencendo a Portugal, e a literatura passa por ali, e o brasileiro não visita. Mas o que é pior, ele quer opinar. Ele quer dizer para você o que é. E fica complicadíssimo. Nós tivemos aí alguém que destruiu, falando mal das universidades brasileiras. É claro que aquilo ali entrou por um ouvido, saiu pelo outro, mas tem gente que ainda ajudou o indivíduo a falar mal, e de repente você é surpreendido pela notícia de que o nosso querido Instituto Oswaldo Cruz está preparando já uma vacina de Covid, com aplicação prevista aí para novembro, dezembro desse ano. Perfeito. O Instituto Oswaldo Cruz é um marco de qualidade, é um marco de excelência para o mundo. Não é para o Brasil não, gente. É para o mundo. E é preciso que vocês conheçam o que é uma instituição de excelência. Vocês viajam, onde nós tivermos uma nação de ponta falando de pesquisa moderna com relação à saúde, o Instituto Oswaldo Cruz está presente. Está presente nos Estados Unidos, está presente na África, está presente na China. O Instituto Oswaldo Cruz, a fundação, né, Instituto Oswaldo Cruz, está presente em todos os lugares do mundo onde se faz necessário o estudo de técnicas para vencer novas doenças e para combater de forma mais efetiva as antigas. E a gente lucra o quê falando mal? Eu tenho uma conhecida, uma colaboradora aqui do Colégio Leopoldo, que ficou grávida e perdeu o neném. E o diagnóstico foi exatamente de um problema transferido por cães. Ela recebeu essa transferência de cães. E não havia cães na casa dela. Os cães eram da vizinha nos fundos da casa dela. E esse problema causou a morte do seu bebê. A gravidez ela perdeu. Vacina para ela, para tratar. A doutora, você só vai encontrar isso na Fundação Oswaldo Cruz. E lá teve ela que regularmente se dirigir à Fundação Oswaldo Cruz para pegar seu medicamento. Mas grande parte dos brasileiros não tem noção do que é isso e do que isso representa. É lamentável para vocês.
Eu já estou indo, eu tenho certeza o quanto minha nação é importante para o mundo, o quanto o Brasil é importante para o mundo, o quanto os olhos dos gananciosos do mundo estão voltados para nós desde o descobrimento, ou melhor, desde antes do descobrimento, porque o Tratado de Tordesilhas, que divide as terras brasileiras, ele é de 1494. Quer dizer, o Brasil é dividido antes de ser descoberto. 6 anos antes. Eu não estou falando de política, eu estou falando de dados, eu estou falando de fato histórico. Então você que hoje fica abraçando o pós-verdade, o que é o pós-verdade? O pós-verdade é aquele indivíduo que entra no assunto, não sabe lufas do assunto, começa a dar palpite, contrário, etc., passa vergonha conversando e não se toca, Ronaldo. E isso você, como professor universitário, deve ter visto várias vezes. O indivíduo deve, não, mas eu discordo disso, eu não concordo. Aí a primeira pergunta, mas por que você não concorda, meu jovem? Que contexto você... Não, eu não concordo com nada do que o senhor colocou aí. Quer dizer, ele não tem argumento para contrapor ao que o professor está falando. Então ele discorda de tudo. E se você explicar muito, aí ele começa a escutar o que você fala e discordar do que você fala, porque ele não tem bagagem nenhuma. Meu irmão mais velho, ele tinha uma característica que criava certas confusões às vezes. Quando ele verificava que o indivíduo não sabia nada do assunto que estava sendo tocado, Ronaldo, e o pessoal ria muito com ele por causa disso. Quando ele notava que o camarada não sabia nada, ele falava os maiores absurdos. Entendeu? Ele fazia um verdadeiro samba do crioulo doido, do nosso saudoso Stanislau Ponte Preta. Misturava a história toda e o camarada discordava da mistura dele. E o indivíduo às vezes não notava que estava todo mundo rindo e o Ney discutindo com ele veementemente, não é? Casando Dom Pedro I com a Índia Bartira, não é? Casando o Caramuru com a Dona Maria da Glória. E o Ney ia nessa conversa de brincadeira quando ele se deparava com esse tipo de pessoas. Eu não sei fazer, eu corto o assunto logo. Eu digo, meu amigo, você não sabe nada do assunto. Ou então explana uma parte. Não, não vou explanar porque eu não quero nem tocar nessa. Porque você vê a atitude do arrogante, que desconhece completamente tudo. O pior que desconhecer é emitir opiniões naquilo que desconhece. É o cara que sabe tudo. Sabe tudo. E é pior ainda, coloca às vezes situações, já está denegrindo todo um contexto histórico por muitas vezes, e você vê que não tem, é o que você falou, não vale a pena dar continuidade no assunto, a não ser, como eu já me deparei, com alunos e pessoas que querem de fato desmistificar aquilo que ele estava acreditando, porque, não sei se você concorda, tem gente que às vezes acredita piamente, aí ele começa a rever aquela situação. É diferente. Então, aí sim você constrói e reconstrói todo um argumento histórico, de fatos, levando aquela pessoa a desmistificar aquilo que ela estava acreditando, o que é diferente. Totalmente. Totalmente diverso, né? É a pessoa que quer aprender, quer discutir, quer colocar ideias e... eu não sei muito, me fala sobre isso que eu não conheço bem e tal. Eu li sobre isso, isso é verdadeiro, é falso. Eu tenho um grande número de pessoas que me manda
antes de publicar alguma notícia, manda para mim, é verdade? É fake? Manda para mim no privado, eu pesquiso e informo. As notícias, né? Eu postei uma notícia aí de junho, em que se coloca na internet a questão do Covid no Brasil por 100 mil habitantes em 100 dias de epidemia. Esses dados são de 4 de junho de 2020. Eu postei com que finalidade? Eu postei como um alerta. Como quem diz assim, ó, esses dados são de 4 de junho de 2020 e nós não estamos vendo esses dados, essa curva começar a declinar. E isso é preocupante. Aí o indivíduo entra aqui e diz assim: busque um indicador que aponte mortes por número de habitantes. O indicador já diz lá na cabeça: a cada 100 mil habitantes em 100 dias de epidemia, de pandemia. Já está na cabeça. Ele nem leu a cabeça e faz essa observação. Aí eu entro na Arlete Salles, né? Prefiro não comentar. Porque não há o que comentar, Ronaldo. O indivíduo não leu nem o que você postou e já está emitindo conceito. Isso no Brasil está virando doença. Está virando outra pandemia, que é o indivíduo que fala de um assunto que ele desconhece completamente e que perdeu a capacidade de interpretar. Eu estou aproveitando esse momento e pegando os alunos do colégio, do 5º ao 9º, do 6º ao 9º, ao 8º, e conversando com ele e fazendo-os simplesmente raciocinar. Isso mesmo. Eu proponho e pergunto: o que você acha? O que não sei o que? O que é isso aqui? Como você interpreta isso? Eles têm que aprender a emitir conceito embasado em conhecimento. Pesquisa. Principalmente pesquisa. Não, pode ser até no conhecimento dele mesmo, né? Sim, ele leu, sim. Viu a proposta e ali, naquele momento, ele já emite o seu conceito. A pesquisa, eu parto do pressuposto que virá depois, né? Depois da aula, porque o assunto foi lançado ali naquele momento. Mas aí, na próxima aula, nós temos que ter outra discussão. Mas eu também não posso ficar sem ter uma sequência de fatos e ficando só na opinião deles. Que aí o aluno que não pesquisa nada, ele fica ali só dando palpite na aula, e na próxima, ainda atrapalha aqueles que pesquisam e querem aprender. Perfeito. Você deve ter vivido isso muito mais do que eu. Eu nunca, universidade eu só fiz palestra. Eu nunca fui professor de universidade. Certa feita, pediram prova com consulta. Vamos fazer prova com consulta. 5 questões. Depois reclamaram, porque 2 questões não estavam na apostila. 2 questões não estavam na apostila. Eu perguntei assim: de toda a turma, quem de fato leu a apostila? Você já imagina que quantos leram. Já dá para imaginar quantos leram. Pois é. Se você pegar as 4 últimas páginas da apostila, vamos lá, abrem aí. Pesquise e veem se as 2 perguntas constam nessas 4 páginas
que estão na apostila. Você imagina a surpresa de todos, né? Que questionaram as questões, perdão. É fato. Não leem. Não leram. E questionaram justamente aqueles que, se é que deu alguma passada na apostila, porque para aqueles que estão nos ouvindo, Paulinho, todos nós, Perdoe. Houve há uma coisa uma chamada pausa aqui, perdoe. Leitura. Quando você lê de fato alguma coisa, a nossa mente, eu li isso, espera aí, você vai, a nossa mente, lembra que você falou lá atrás, numa das nossas lives, está lá no arquivo, não adianta, você leu, fica no arquivo. Com certeza. Aí você vai lá, e você vai lá, está lá, estava lá na apostila, nas 4 últimas páginas da apostila. Simples. Não leram. Não leram. Então, só retratando e ratificando o que você está falando. O discutir, o debater o assunto é fácil. E a palavra reflexão vem no momento oportuno nos dias de hoje. Por quê? Nós devemos refletir qualquer assunto antes de emitirmos qualquer opinião. Ler. O computador é a mesma coisa. A coisa é intuitiva. Então, nós devemos, antes de mais nada, de darmos um enfoque principal em nós, quando estamos numa discussão, do conhecimento ou desconhecimento daquele assunto. E, no desconhecer, pesquisar. Foi o que você falou. O aluno, enquanto está ali, tudo bem, mas será que ele vai ter o trabalho de pesquisar depois, de fazer, de fato, a lição de casa, o dever de casa, que lhe cabe como pesquisa? Até porque, para discutir com o professor, pesquisei isso, e o que o senhor falou não está batendo. Por quê? Já aconteceu comigo, acho que com você. Professor Paulinho, o senhor falou sobre isso aqui, descobrindo o Brasil, mas quem descobriu o Brasil foram os índios. É verdade isso que está aqui, que eu pesquisei? Já cria uma discussão sobre um conhecimento ou desconhecimento. Essa importância do indivíduo não emitir conceito à toa. Chegando aí o nosso querido Padua Van Helde, advogado, vice-presidente da nossa OAB Nova Iguaçu. É uma honra. Um grande abraço ao querido amigo. Aqui também chegando Pedro Walterley Fernandes Braga, pedindo que eu fale um pouco sobre a Praça do K11. Tudo bem, eu vou fazer uma pausa e vou dedicar os 15 minutos finais aqui a falar sobre a Praça do K11, Walterley, que é importantíssimo que a gente converse realmente. É porque foi feita uma pequena reforma na praça do K11, que leva o nome da professora Marília Barbosa, que é a esposa do professor Leopoldo Machado, e quarta-feira é essa reinauguração. Então vai ter um culto ecumênico na praça e a turma está com curiosidades sobre aquele trabalho ali no K11. E eu falarei sobre ele com maior orgulho, orgulho do trabalho dos ancestrais. Mas muito bem, quando nós falamos sobre os 18 do Forte, o que aconteceu no nosso Brasil? A arrogância que vocês têm visto aí, volta e meia, de algumas autoridades, felizmente não se apresenta como sendo da maioria das autoridades,
mas de algumas autoridades, não quero nem entrar no mérito do percentual de autoridades arrogantes, é importante que se mostre, porque Dom Pedro II, mesmo não sendo um homem arrogante, ele teve um golpe em cima dele, que foi a República. Um golpe violentíssimo, do qual ele não sobreviveu. Ele morre de tristeza. E quem deu o golpe, o grupo de Deodoro da Fonseca, caminha e se perde do mesmo jeito. Porque eu simplesmente fiz um trabalho de ódio, eu não fiz um trabalho de anseio popular. Eu dei um golpe. E, como tal, não se firmou no governo. E teve que pedir para sair. Muito comum hoje o pessoal, né? Pede para sair, pô, pede para sair, não está aguentando, pede para sair. O problema é o indivíduo ter senso, ter ética e ter entendimento para entender realmente que é hora de sair. E o nosso Marechal Deodoro e o Floriano Peixoto vão ser presidente e vice, só que o Floriano não está com Deodoro. Floriano está com ele. Sim. E a vontade de ocupar o cargo do mandatário maior é muito grande. E deixa transparecer. Esse período é conhecido como o período da espada. A República da Espada. Que, aliás, não era nem espada, né? Acho que eu já falei isso aqui, era sabre. Não é? Aquela arma que os militares utilizavam era sabre. Não era nem espada. Mas é a República da Espada. E Floriano Peixoto também não se firma no governo. E mais grave, ele entra em choque com a Marinha. Assim como Deodoro também havia entrado. Então você tem essas revoltas da Armada, que a Armada é o nome tradicional da nossa Marinha de Guerra, não se esqueçam. A Marinha se revolta duas vezes. A Marinha quer legalidade. E nem Deodoro nem Floriano dão legalidade. Olha que coisa interessantíssima. Mandatos autoritários, achando que resolvia tudo falando grosso. Não é assim que a banda toca. A banda tem que ter música marcial, mas tem que ter música melódica também. Tem que ter diálogo para que você possa caminhar nas dificuldades. E essas insatisfações, gente, elas vão gerando mais insatisfações, e nós vamos tendo uma série de problemas por conta dessas insatisfações. Você não resolve o problema dos mais humildes, os coronéis que mandavam no tempo do Império continuam mandando na República que chegou, o pobre negro, que antes tinha casa e comida, agora não tem nem casa e nem comida, começa a procurar os grandes centros. Não há nenhuma política que junte esse pessoal. Eu queria convidar vocês, deixa eu estar 23h09, tem mais 4 minutinhos antes de falar sobre a praça. Eu queria convidar vocês a lerem sobre a Guerra de Canudos. Porque o nosso Antônio Conselheiro, ele vai começar a sua ascensão por Sobral, que é uma terra que eu tenho muita simpatia, que é a terra do meu sogro, que já não está entre nós, mas sempre tive muita simpatia por Sobral. Visitei aquilo lá, conheci, vi parte daquela história. Então, Antônio Conselheiro vai ser professor primário ali, gente.
E ali ele começa. Quando ele cria o Arraial de Canudos, que ele não cria, as pessoas vão se colocando em torno dele, porque a comida é dividida, o plantio é dividido, mas não é dividido para cada um, não. Quem fez aquilo ali recebe mais, mas quem está no Arraial não passa fome, também recebe a sua cota de colaboração. Aí alguns dirão que é regime comunista. Não, é regime de desespero. Para quem não entende o que é o desespero da fome e da miséria. Tem nada de regime comunista, tem nada a ver com Marx e com Engels, tem nada a ver com isso. Aquilo é a miséria que os junta. Eles ficam juntos pela desgraça. E eu estou dizendo isso por quê? Porque o Arraial de Canudos, ele junta inclusive índios. Ele não só junta negros fugidos e negros já libertos. Ele junta índios também, quer dizer, os índios se sentiam bem ali, no Arraial de Canudos, com Antônio Conselheiro. Então você tem brancos, tem mulatos, tem descendentes vários que se encontram no Arraial de Canudos. Há quem fale em 25 mil pessoas. Olha que loucura. E o governo acha que aquilo ali faz mal, aquilo tem que ser erradicado, aquilo tem que ser destruído. Quer dizer, não conheço a realidade, mas sou contra. Eu tenho tudo. Eu tenho minha casa, eu tenho meu pagamento, eu tenho meu dinheiro e tal. Então, aquele que não tem é porque foi desleixado, é porque não cuidou dos seus estudos. Pura balela, pura mentira. Não resiste a 2 minutos de conversa. Então vocês, por favor, que assistam Reflexões, reflitam. Quando se fala, as empresas pagam tributos altíssimos. Vamos ver os tributos que as empresas pagam. Vamos ver a questão do vale alimentação, do vale transporte. É rendimento indireto para quem? Para o trabalhador. Vamos fazer uma análise com calma. Não é nem pró-esquerda, nem pró-direita. Pró-bom senso. Pró-verdade. Que é exatamente o que a gente pretende discutir aqui. Reflexões. Tá ok? Mas não vamos voltar a essa tônica, Ronaldo. Amanhã, se Papai do Céu assim o permitir. Como tem esse problema da Praça do K11, e o nosso querido amigo aqui, Walterley, nos pediu que eu falasse. Bom, em primeiro lugar, eu queria lembrar aos nossos queridos ouvintes, aqueles que estão aqui, ouvintes no sentido genérico, tá? Aqueles que nos observam também. É importante que vocês comecem sempre, falo isso sempre para os alunos, pela origem da palavra. Então, Kwanzaa, K-W-A-N-Z-A, Kwanzaa. De onde vem isso? De que lugar da África vem isso? Então, o nosso Kwanzaa aqui, que foi o nosso Kwanzaa e que hoje é o nosso K11, é exatamente da África, é o rio africano, cuja moeda lá é o Kwanzaa, 1 Kwanzaa, 2 Kwanzaas, cujo grande benemérito lá é o rio. Já falei isso, né? O rio Kwanzaa. Nós já falamos sobre isso, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. O nosso pai da história, o Heródoto de Halicarnasso, gostava dessa expressão. Por quê? Tira o Nilo, acabou com o Egito.
Então o Kwanzaa era tudo para aqueles negros que vieram para essa região e que ali se alocaram, região de mata, região cheia de brejos, né? Belfor Roxo nasce de uma fazenda que se chama Fazenda do Brejo. Então, o negro se encostou ali naquela região e criou o bairro Kwanzaa. As escrituras antigas se referem no bairro Kwanzaa, no bairro Kwanzaa, CO. Então, K11, um K e o número 11, esquece. Tira isso da redação de vocês. Isso nunca existiu. Isso só existiu quando se colocou uma empresa de ônibus indo ali da praça do K11 até a estação. Aí os donos da empresa, que era a rapaziada que vendia querosene, que depois vieram a ser donos da Evanil também, colocaram lá no letreiro K11, um K e um 11. Isso aí virou, todo mundo aceita, né? Ninguém vai pesquisar nada. E é K11, C-A-O-N-Z-E, K11. Não se esqueça. Então, quando vocês virem K11, vocês já pulem fora. Já não tem nada a ver com a nossa realidade. Aí, Leopoldo Machado veio para a nossa região, veio para a nossa região, já veio casado com Marília Barbosa. Eles casaram em 1927, lá em Paraíba do Sul. Eles já estavam casados. E quando houve o convite para o Colégio Leopoldo, eles vieram para cá. O professor Leopoldo, ele teve uma infecção séria, ainda novo, e como na expressão dele, né, os filhos eram natimortos. Quer dizer, os filhos nasciam mortos, não tinham vida. E não conseguiu ter filhos, e Marília Barbosa um dia foi lá na Ilha do Governador, na distribuição de Natal, lá da Elva Cristalino. Elva Cristalino era uma música, tocava flauta, era uma mulher maravilhosa, tive o privilégio de conhecê-la, e foi lá distribuir presentes de Natal. E no meio da distribuição, uma criança virou para ela e disse assim: o ano que vem a senhora volta? Olha a importância da pergunta. Quer dizer, a criança ficou tão feliz que perguntou: o ano que vem a senhora volta? E o ano que vem são 12 meses. São 365 dias e 6 horas se o ano não for bissexto. E tia Marília conversou com Leopoldo e disse que era preciso fazer alguma coisa pela criança. E em 1940, no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, redigiram uma ata em que estabeleciam que seria criado um lar para menores em Nova Iguaçu que não possuía. Nova Iguaçu, em 1940, não possuía lares para menores. E aí se juntaram, criaram com independência total do Fé Esperança, totalmente desligados, só usaram o salão do Fé Esperança para criar, porque o Leopoldo não queria criar aqui no Colégio Leopoldo, porque ele nunca achou que religião e escola deveriam se misturar especificamente, na visão dele, da escola que ele fundou e que ele dirigia. Então ele criou lá no Fé Esperança. Perfeito. E foi criado também o Abrigo Allan Kardec, que funcionou muitos anos nos fundos do Fé Esperança e Caridade, para aqueles que dormiam nas ruas, que não tinham onde ficar. Naquela época você perdia o trem e ficava na rua. Então o Abrigo Noturno Allan Kardec fazia esse trabalho maravilhoso.
Olha como é que Leopoldo e Marília se meteram em tudo. Mas não é o trabalho da Marília sozinha. Marília sem Leopoldo não tinha como realizar. Com certeza. E compraram a área junto com outros confrades e assim nasceu o Lar de Jesus no K11. E o tempo passou e aquela região não tinha nada. Nada, 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 nada. E o seu Leopoldo criando ali 55, 60 crianças, sem um tostão do governo. Vou repetir, sem um tostão público. Não havia donativos do poder público para o professor Leopoldo Machado. E mesmo assim atravessou aquele período de guerra todo com as crianças do Lar de Jesus. Maioria de negras, claro, mulatas. Sim, não tem como. Aquilo ali é um marco. E no K11, numa região onde negros foragidos das torturas dos maus tratos dos seus donos, fugiram para se abrigar. Na região do K11, do Coanza. Isso é belíssimo, gente. Já recebi pessoal de Angola aqui, da Embaixada de Angola, conversando sobre isso. Por favor, não venham pensar que é história de religião, não, é história de ocupação do que o povo precisa. E Leopoldo e Marília fizeram aquele trabalho belíssimo. E depois, junto com a diretoria do Lar de Jesus, verificaram que o K11 não tinha área de lazer. O que fizeram? Desmembraram um pedaço do Lar de Jesus e doaram para a comunidade. Seu Leopoldo, com aquela cabeça deles, vou construir aqui umas lojas. Essas lojas, o aluguel vai ajudar na manutenção do Lar de Jesus. E vamos construir uma praça. E doou um pedaço do Lar de Jesus para ser uma praça. E essa é a história da Praça do K11, que leva o nome de Marília Barbosa. E a rua, que já era a Rua Lar de Jesus, com a morte do professor Leopoldo, transforma-se na Rua Leopoldo Machado. Olha o que acontece, Walterley. Olha que coisa maravilhosa. A população não casa os dois. Leopoldo e Marília são casados, mas a população não casa. Porque a rua é Leopoldo Machado e a praça é Marília Barbosa. Então, porque Leopoldo era Leopoldo Machado de Souza Barbosa. Só que ele usava o Leopoldo Machado. Ele gostava desse nome. E sempre usou Leopoldo Machado. E a esposa não recebeu Machado. Ela é Marília Ferraz de Almeida Barbosa. Então a população não casou os dois. Leopoldo é um e Marília Barbosa é outro e não tem nenhum nexo, né? Não há nada que se encaixe. Aí fizeram uma reforma na praça e fizeram o grande favor de sumir com as duas placas. Com a placa bonita, rapaz, Rua Lar de Jesus, e a placa bonita também que Leopoldo mandou fazer de Praça Marília Barbosa. Fizeram a reforma e as duas placas foram embora. Triste dizer, mas as duas placas eram de bronze. Triste dizer isso, mas é a pura verdade. Por suas fotos, as características. Da Praça Marília Barbosa eu possuo, inclusive, o recibo da placa, feito em bronze. Que seu Leopoldo era muito chato nesse ponto, guardava tudo. Eu também sou culpado porque eu não
repus os dois nomes. Então, eu recebi um convite para estar lá na praça na quarta-feira, às 19 horas. Quem me convidou foi o Miminho. Obrigado, Miminho, pelo convite. Aí estarei. E já estou preparando essa biografia do Leopoldo e da Marília, com essa história que eu contei no programa, e que vocês podem me ajudar. Basta que vocês espalhem, coloquem nos grupos do K11, para que as pessoas saibam. E tudo que eu falei aqui é documentado. Eu não disse nada que fosse, o Paulinho contou, nada disso. Tudo que eu disse aqui é documento. A ata é documento, a doação é documento, tudo que eu disse. E se vocês desejarem, eu tenho o filme da praça recebendo a obra das lojas, que o professor Leopoldo mandou filmar. Então aqui não é nada, o João disse, ouvi, nada disso, é tudo documentado, tá? Muito obrigado a vocês aí por essa reinauguração, a todos os envolvidos. Vamos manter essa história, vamos contar essa história, porque é uma história de amor ao próximo. Não é uma história de Marília e Leopoldo, não. É uma história de amor ao próximo. É uma história da luta dos menos favorecidos para conseguir um lugar na sociedade. E Leopoldo consegue fazer com que várias internas cheguem ao nível superior. Não estou dizendo que essas abrigadas, à época, morreriam de amores pelo lar. Não. Mas a grande maioria, sim, procura, manda foto para mim, curte o nosso programa, tem amor pela instituição. O mesmo amor que eu tenho. Eu não estou no lado de Jesus porque eu quero. Eu estou porque eu olho para o lado e não vejo ninguém com vontade de encarar. Eu não estou no Colégio Leopoldo só porque eu gosto. É porque eu olho para os lados e não vejo ninguém com vontade de encarar a barra. Porque o amor ao próximo é uma escravidão, entre aspas. Você vive para aquilo, você não consegue se desvencilhar daquilo. Tá? Então, por favor, 23 e 28, nossa, eu tô cronometrando certinho. Então, meu caro Walterley, tá aí, tá? Eu tenho 24 curtidas aqui, apareceram novas curtidas, tá aqui o Marcelo Barbosa dos Santos, a Maria Lúcia, o Eduardo de Jesus Neto, o Edivando de Jesus Neto, que colabora conosco aqui no colégio, obrigado por estar ajudando nesse trabalho. Doutora Regina Machado, que bateu umas palmas aqui monstruosas. Depois o Ronaldo vai olhar. Ela não ampliou, porque eu acho que não dá para ampliar mais, mas como bateu palmas monstruosas. Obrigado, doutora, que Jesus abençoe. Obrigado a Rosângela Mello, história linda. Rosângela Mello, que muito nos ajudou no trabalho, colaborando lá no Lar de Jesus. Maria Lúcia, Zenaide Cadete, doutora Zenaide, muito obrigado por estar conosco. Ficamos muito felizes com a sua participação. O Van Held está aqui, Marcelo Tupinambá, um grande abraço, Marcelo. José Paulo Trigueiro, professora Ana Seixas, Márcia Araújo, Taisli Araújo, Cláudio Machado, Anderson Barcelos, obrigado, Anderson. Querido sobrinho Pedro Moacir, muito obrigado. Ronaldo Gomes, não vale. A curtida. E várias outras pessoas. Muito obrigado a vocês. Adoro contar história, principalmente histórias que engrandecem nossa região e que precisam ser contadas. Porque nós temos exemplos de gente
que se dedica no amor ao próximo. Por favor, vamos abraçar essas bandeiras. Vamos ver onde é que tem um lugar que precise da gente. Hoje eu vi uma matéria, se é política, se não é, não me interessa. Interessa que é bela para a comunidade. Hoje eu vi a questão da ACD, que ia desaparecer em Nova Iguaçu, e agora está sob a tutela da prefeitura. E está lá refazendo, arrumando próteses, dando próteses. Isso é maravilhoso, gente. É um mundo novo que está despertando. Eu, quando vejo lá a abertura do Fantástico, né, com bailarino e bailarina que não têm a perna, corredores que não têm as pernas. Gente, o mundo está mudando de forma veloz. E nós não podemos ficar aqui na conversinha, no bate-papinho de falar contra. Nós temos que nos engajar nesses movimentos. Por favor, gente, vamos mudar a mentalidade. Está lá um indivíduo que nem nível superior tem, pelo que ele declarou, não é especialista em nada de nível superior, construiu 2 luvas para o nosso querido maestro João Carlos poder voltar a tocar piano. Quer dizer, o maestro recebe 2 luvas de alguém que não é nenhum Zuckerberg, tá? Mas é, porque fez o que ninguém fez. Tá? Não tem o dinheiro do outro, mas tem o amor ao próximo dentro do seu coração. E viu que aquele maestro não podia ficar sem doar sua música e sua regência e seu piano para todos nós. Muito obrigado. Não tem o seu nome aqui, meu filho, mas renderei essa homenagem amanhã, porque estarei vendo o seu nome. Ronaldo, suas conclusões finais, são 23h30. Mais uma vez, a gratidão a todos pelo carinho, pela atenção. Vamos manter nossas recomendações do pessoal de saúde, dos profissionais. A situação ainda é delicada, é uma pandemia, não temos uma vacina, ainda está sendo construída, todo um processo. Então, vamos manter as recomendações, a coisa ainda é séria. Precisamos estar alerta e pensar no outro. Paulinho acabou de dizer uma verdade, o tempo urge e basta de hipocrisias. Está na hora de acordarmos. Não é santidade, ninguém aqui é santo, mas precisamos unirmos-nos como seres humanos. O mundo já mudou. Na minha opinião, já mudou e a coisa está acontecendo. Quem não seguir vai ficar ultrapassado. É o momento, é o Ubuntu. Está lá, o Ubuntu. Empatia, pensar no outro. Quantos nos antecederam e pensaram e agiram pelo outro? Quantos? Temos inúmeros, independente de políticas e de religiões, mas sim na união como seres humanos. Sai Baba também dá maior exemplo disso. São inúmeros. Irmã Dulce, Madre Teresa, olha as religiões que se independem uma das outras e se unem. Sai Baba trabalhou pela educação. Enfim, vamos nos unirmos e pensar no outro, agindo em prol de uma civilização, que é o principal da humanidade. Gratidão a todos pela atenção e carinho. Meus queridos amigos, amanhã estaremos aqui de novo, contando essas histórias. O Ronaldo é novinho, mas eu sou velho, então existe a grande piada que diz que quem não tem dinheiro conta história. Então eu estou aqui contando história com muito orgulho, com muito amor, daqueles que nos precederam e dos quais
eu, com muito orgulho, sou descendente da árvore genealógica da família. Muito obrigado a vocês pelo trabalho realizado e muito obrigado a Papai do Céu por permitir que eu toque esse trabalho, guardando essa memória e passando aos próximos. Curtam, divulguem o que aqui foi dito. Esse vídeo vai para o YouTube, tá? Vamos publicar lá. Algumas obras do professor Leopoldo já lá estão. Curtam e ajudem a fazer propaganda do que é bom, belo, útil e glorioso. Que Jesus os abençoe, ilumine e guarde, e até amanhã com mais um Reflexões.